Resolvemos começar a nossa reflexão, a nossa temática, a primeira temática, a gente resolveu, eu creio que por direção de Deus, com certeza, falar da pessoa de Deus. E hoje, tendo falado, na primeira oportunidade, trazido esse tema para você, falando de como é Deus, a gente pôde, na última feita, podemos meditar um pouco acerca da existência de Deus. Será que Deus existe? A gente meditou sobre isso. Hoje eu quero que você conheça um pouco mais de Deus. Amém? Conhecendo a Deus. Eu quero continuar refletindo com você, trazendo outros aspectos nesses espaços. Eles são espaços rápidos, a gente não vai se delongando muito, mas num tempo suficiente a gente quer ir tematizando e refletindo e pensando com você acerca dessa temática que ela é tão importante para as nossas vidas. Vamos conhecer um pouco mais de Deus. Deus, já falamos que não se pode provar a sua existência, não se pode também negar, provar que não existe, também não, mas existem evidências internas e externas que revelam, que mostram, que tornam notória a sua presença, a sua realidade, a sua existência, a sua sempiternidade. E olha, ninguém entende mais de Deus do que o próprio Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece a Deus senão o próprio Deus. O que é infinito não tem como caber na mente finita do homem, mas Deus, na sua graça, na sua grande misericórdia e bondade, aquilo que nós podemos entender sobre Deus, ainda que com muita dificuldade para o homem limitado, aquilo que é possível compreendermos Deus, Ele foi revelando na sua palavra. Por isso Jesus disse: examinais as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. À luz da palavra de Deus, eu quero nessa manhã ainda te trazer alguns aspectos para que você vá conhecendo mais de Deus, falando para você que a existência de Deus é um fato, é uma realidade. Falando primeiro do fato da existência de Deus, porque a Bíblia diz que só o tolo diz que não há Deus. Ali em Salmo 14, versículo 1, diz assim o salmista: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Então o tolo vai dizer: Deus não existe. Ainda que a realidade diga diferente, ainda que a própria ciência se defronte com a realidade de um Deus. Sabe, alguém foi imaginar: será que o caos pode realmente criar? Será que o caos pode realmente formar todas as coisas, toda a beleza e perfeição que nos cerca, seja do lado externo, seja em nós mesmos, toda a complexidade e beleza que é em nós? Será que o acaso seria o caótico, seria capaz de formar todas as coisas? Será que houve lá no princípio, como alguém diz, uma sopa química? Já ouviu falar dessa sopa química, Kennedy? Uma sopa química que lá na origem de todas as coisas foi formando a primeira célula, foi formando a primeira vida. Será que isso é possível? Alguém cientificamente resolveu pensar sobre isso e utilizando-se das probabilidades, foi fazer uma análise acerca disso. E aí tomou apenas uma proteína. Imagine que a célula do seu sangue, um glóbulo vermelho, ele possui muitas proteínas, muitas, mas tomando apenas uma e tomando ali um encadeamento de 21 moléculas que vão se combinando e quando combinadas da forma correta, no sequenciamento correto, essa cadeia de moléculas vai formar ali uma proteína, apenas uma só, uma para uma única célula, um glóbulo só do vermelho do teu sangue, apenas uma proteína. Então é preciso que esse encadeamento de moléculas se encaixe, não é? Da forma correta, na sequência correta. E alguém resolveu dizer assim: vamos fazer com que tudo seja favorável para que isso aconteça. Imagine que a temperatura do planeta esteja ideal. Imagine que existe um oceano onde todos os elementos químicos necessários
para a formação dessa única proteína lá estejam disponíveis. Imagine que não existe radiação demais, imagine que tudo está a favor. Isso não se conseguiu nem em laboratório, todas as condições, veja só, os grandes laboratórios do nosso tempo, com toda a tecnologia que tem, não conseguiu reproduzir esse evento, nunca conseguiu, apesar de termos tantos recursos tecnológicos. Mas imagine que lá no mundo primitivo, ainda que no mundo nosso, ainda que nos melhores laboratórios não tenha acontecido, vamos imaginar que lá no mundo primitivo houve todas essas condições, estavam lá os elementos e apenas as moléculas precisavam se combinar no encadeamento correto, porque se houver uma combinação no encadeamento indevido, essa sequência molecular vai ser quebrada, ela não se sustenta, tem que se combinar de forma correta, na sequência correta. Então alguém foi calcular isso, já que é um evento probabilístico, alguém foi fazer o cálculo, e fazendo esse cálculo foi imaginar quanto tempo seria necessário para que naquele oceano, naquela sopa química, essas combinações acontecessem, e não apenas uma combinação, mas imagine que em todos os mares, imaginem todos os oceanos da Terra, isso acontecendo, essa combinação acontecendo. Como é o acaso, então vai acontecer errado, a cadeia não vai funcionar, vai quebrar, vai ter que combinar de novo. E imagine que isso aconteça sem parar, continuamente, combinando e recombinando, até encontrar o encadeamento necessário para formar uma única proteína, de uma única célula, de um único glóbulo vermelho do teu sangue. Imagine só. Alguém foi calcular isso e descobriu uma coisa. A ameba, eu não sei se você sabe, mas a ameba, ela consegue se deslocar 30 centímetros em um ano. Olha que percurso que a ameba consegue fazer em um ano. 30 centímetros. Não é muita coisa, né? É menor do que o meu cotovelo. Imagine que a ameba que leva 30 centímetros para deslocar-se em um ano, ela começasse a fazer a travessia do universo. A luz, para atravessar o universo, apesar dela viajar e ser aquilo que mais rápido se desloca na natureza, 300 mil quilômetros em um segundo, a luz atravessa o universo, ela leva cerca de 14,5 bilhões de anos para fazer a travessia do universo. Agora, imagine que a ameba fosse fazer a mesma travessia que a luz faz em 14,5 bilhões de anos. Alguém foi calcular e descobriu o seguinte, que a ameba, ela ia começar a fazer a travessia, e aqui a sopa química ia tentar formar aquela única proteína, formar e combinar. E a ameba ia começar a travessia, ela ia atravessando, daqui a pouco ela ia estar no meio do caminho. Imagine o tempo necessário para a ameba chegar na metade do universo. E ainda não foi possível, o tempo não foi suficiente para formar, para combinar uma única proteína dessa. Agora imagine que a ameba chegue do outro lado do universo. Ainda não formou a proteína, não foi suficiente o tempo calculado para formar essa única proteína. Aí a ameba faz o caminho de volta. E ela, no caminho de volta, ela 30 centímetros por ano, mas ela está atravessando o universo. Então ela chega no meio do universo e ainda não deu tempo. Então a ameba continua fazendo a travessia e ela chega de volta ao ponto de partida. Ela foi e voltou, mas ainda não deu tempo do aleatório combinar essas moléculas e formar uma única proteína do teu sangue. Agora a ameba vai de novo atravessar o universo. Lá vai ela, ô glória, e bota o tempo aí, olha o calendário, ela está atravessando de novo, não deu tempo ainda, ela chegou lá do outro lado, não deu tempo, então ela volta de volta do outro lado do universo, não deu tempo, meu Deus, ela faz isso 100 vezes, vai e volta, não deu tempo ainda, mas será que vai dar tempo? Ela faz isso 1000 vezes, vai e vem, não deu tempo ainda. Na verdade, todo o tempo que se calcula que o universo tem de vida, esses 14,5 bilhões de anos que a ciência diz que é o tempo de existência do universo, não daria tempo de formar do aleatório, da sopa química, formar probabilisticamente, isso matematicamente demonstrado, uma única e só proteína do teu sangue. Oh glória! A ciência está dizendo, sabe o quê? Que existe um arquiteto. A ciência se defronta com a realidade. Existe um Criador.
um Deus que criou todas as coisas, um Deus que deu forma a todas as coisas. Bereshit bara Elohim, ve'et hashamaim, ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele deu forma a todas as coisas. Ele desenhou todas as coisas. Somos poesia das suas mãos. Somos uma obra de arte de Deus. Mas o tolo, apesar da evidência da própria ciência, apesar, ainda que ele não conheça de ciência nem de probabilidades, mas se ele olhar apenas para o movimento das suas mãos, sabe, a gente pega num copo, não aperta demais. Já tentaram fazer uma mão que pegue no copo com a mesma perfeição e habilidade com que a gente pega, e até hoje a ciência não conseguiu replicar a leveza com que a nossa própria mão faz as coisas. É um desafio científico, pelo menos criar uma mão cibernética, robótica, que tenha as mesmas habilidades de um único membro que você tem. Sabe por quê? Porque isso aqui tem um autor. Isso aqui não foi o acaso. Isso aqui é obra das mãos de Deus. Aleluia. Mas o tolo vai dizer: não há Deus. Salmo 14, versículo 1. Em Gênesis 1:1, a Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. Ela declara: no princípio, Deus criou os céus. Deus criou a terra. Mas ainda, querido, continuando esse pensamento, vamos continuar pensando acerca de Deus. Sabe, é interessante que o homem vai ter ideias sobre Deus, e não é problema ter ideias sobre Deus. O problema é ter ideias erradas acerca de Deus, porque só Deus conhece a Deus. E quando alguém tem ideias e concepções erradas de Deus, o homem descobre a idolatria. O que é a idolatria? São concepções erradas acerca de Deus, que leva o homem a adorar, a buscar a Deus em quem não é Deus, ou no que não é Deus, ou adorar a criatura e não o Criador. Quem não sabe que ao longo da história o homem adorou pedra, o homem adorou madeira, o homem adorou criaturas. O Egito adorava gatos. O Egito chegou a perder uma guerra porque o invasor colocou uma gataiada na frente do exército. E quando os egípcios viram aquele monte de gato marchando na frente do exército adversário, eles foram adorar os gatos e aí perderam a guerra. Isso aí percebe o homem tendo ideias erradas sobre Deus, ele é levado à idolatria. Por isso, querido, é preciso que o homem entenda e seja humilde e entenda: eu não sei nada sobre Deus. Há um pensador, eu acho que é Descartes, que diz: tudo que sei é que nada sei. Tudo que sei é que nada sei. Sabe, porque o problema não é você saber. O problema é você ter a suposição de que sabe. E quantas pessoas que, em relação a muitos assuntos, e também sobre Deus, elas têm a suposição do saber, e na sua suposição do saber permanecem no caminho errado. É preciso se vestir de humildade, porque o Senhor Jesus disse: Pai, eu te louvo porque tu ocultastes dos entendidos os mistérios, as verdades eternas, mas revelastes ao humilde, ao simples de coração, aquele que diz: eu nada sei, mas eu quero aprender de Deus. É como aquela moça lá em Betânia, que sentava aos pés de Jesus. E sentada aos pés de Jesus, ela bebia da verdade eterna. Ela aprendia com o autor da vida. Ela aprendia com o arquiteto. Ela aprendia com o autor e consumador da nossa fé. Ela aprendia com o engenheiro dos engenheiros. Ela aprendia com aquele que é todo poderoso. Que aulas que ela não teve aos pés do Senhor Jesus. O Salmo 50, versículo 21 diz assim: ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? É Deus repreendendo aquele que pensa que por si mesmo pode abarcar e entender os arcanos eternos. Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Querido, Deus é algo real, mas para entendermos e conhecermos o Senhor, é necessário primeiro
partirmos do pressuposto, nada sabemos. E tudo que viermos a saber, precisamos saber de Deus. E tudo quanto Deus quis que soubéssemos, na sua misericórdia e infinita bondade, Ele nos revela através da sua palavra. Quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Vamos pensar um pouco agora acerca da natureza de Deus. Porque Deus, Ele tem suas qualidades. E falando dessas qualidades, eu quero trazer para você essas qualidades. Primeira coisa que eu quero que você pense comigo: Deus é Espírito. Eu vou dizer de novo para você entender isso. Deus é Espírito, intangível por natureza. Ou seja, Ele não tem forma. Se Deus tivesse forma, veja essa cadeira aqui, ela tem forma. Tudo que tem forma é limitado no espaço, no volume. Tudo que tem forma tem limite. Deus não tem limite. Então, se Deus não tem limite, Ele não pode ter forma, porque Deus é ilimitado. Ele não tem forma. Deus, Ele é tão glorioso, Deus é tão tremendo, Ele é intangível, Ele é invisível, não pode ser visto, não pode ser tocado. Não, Ele é Deus. Imagina as coisas criadas que podem ser medidas, que podem ser percebidas, que podem ser detectadas. Essas coisas, elas têm suas limitações, suas propriedades. Não me admira que Deus não possa ser visto, porque Deus é ilimitado. Existe um elemento no universo chamado de energia escura, e os físicos, apesar de perceberem a energia escura através das lentes telescópicas, o efeito que ela provoca, o efeito na curvatura da luz que ela provoca, uma espécie de efeito de lente, como se houvesse uma grande lente universal, que quando os telescópios apontam para o universo, essa lente mostra o seu efeito, e isso é chamado de matéria escura. Mas essa matéria escura não consegue ser medida, não consegue ser percebida. Eu imagino por quê? Porque ela é tão diluída. Isso é uma energia tão diluída que é como se alguém com a luva de boxe tentasse pegar um único átomo. É impossível uma luva de boxe pegar um átomo. São os instrumentos que a ciência de hoje tem para tentar medir a matéria escura. E olha, sendo algo tão simples, é matéria, ainda assim não pode ser detectado. Agora você imagine o Deus Todo-Poderoso, que é ilimitado, Ele é Espírito intangível, Ele assim revela na sua palavra. Em João 4:24 diz o Senhor: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, Ele não vai ser nunca colocado em um nicho para ser adorado. Se Deus é Espírito, jamais ninguém pode fazer um retrato dele. Se Deus é Espírito, jamais ninguém pode fazer uma forma como fez Israel quando saiu do Egito e querendo adorar. Imagina você viver no Egito, que faz aqueles ídolos gigantescos. O Egito não só fazia ídolos, mas fazia ídolos gigantescos. Você ser criado e crescer geração após geração, 400 e tantos anos, vivendo em uma cultura que fabricava deuses de pedra gigantescos. Quando esse povo sai do Egito, eles querem adorar a Deus, mas eles queriam ver. Eles estavam habituados a ver e eles queriam ver, mas Deus é invisível. O verdadeiro Deus não é fruto da imaginação do homem, não é fruto das mãos do artesão, daquele que faz estátuas, daquele que é escultor de estátuas. Não, o verdadeiro Deus, Ele não é fruto do que pensa o homem, nem do trabalho das mãos do homem, nem a matéria pode lhe dar forma. O verdadeiro Deus é invisível. Assim Israel vai fazer um ídolo de ouro, um bezerro de ouro, e vai dizer: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E quando o homem faz as coisas do homem, ele comete erros em relação a Deus. E Israel pecou naquele dia, cometendo o pecado da idolatria, porque o Senhor diz na sua palavra que unicamente ao Senhor devemos adorar, unicamente a Ele devemos cultuar, a Ele o tributo da nossa adoração, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças. Adore ao Senhor.
o Deus invisível. Deus é invisível e o verdadeiro adorador o adora, mas adora em espírito. Se Deus é espírito, o meu espírito vai entrar em comunhão com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai entrar em comunhão com o meu espírito, e sem necessidade de ver, bem-aventurado que não viu, mas creu, mas apenas como um ato de fé. A fé é a certeza, a fé é o fundamento firme das coisas que se esperam, a prova daquilo que o olho não pôde ver. Eu não preciso ver a Deus, mas eu posso sentir o seu efeito na minha alma, no meu coração, na minha inteligência, na minha mente, no meu ser, dentro e no meu entorno. A presença de Deus é real, Ele está presente. Deus é Espírito. Uma outra coisa acerca das qualidades da sua natureza é que Deus é um, mas Ele existe como três pessoas. Deus é um, mas é um em três pessoas. E alguém fica preocupado, mas Deus não é uma pessoa só, é logo três. Eu costumo brincar com isso, ele podia ser 1000 pessoas, porque Deus é ilimitado. Ele podia ser milhares de pessoas se Ele quisesse, porque Ele é ilimitado. Deus, quando você toma o homem como referência, aí você e quer fazer do homem um paralelo com Deus, aí você entra em dificuldade, porque você comparar o finito com o infinito não é um bom parâmetro para você avaliar quem é Deus. No entanto, uma coisa que nos ajuda, ainda que por comparativo, de forma limitada, fazer um paralelo entre Deus e o homem, é dizer que o homem também tem 3 elementos da sua constituição. O homem tem o corpo, está aqui, este corpo é temporário. O homem tem uma alma, é a sede dos seus pensamentos, das suas emoções, onde reside sua inteligência. Mas o homem também tem um outro elemento, ele tem um espírito, é um sopro de Deus que está no homem, o espírito imortal que reside no coração do homem e tem desejo, e tem necessidade de Deus. Oh, aleluia! Oh, esse espírito brada no coração do homem dizendo: lembra-te do teu Criador, lembra-te, você não é fruto do acaso, não foi sopa química que te deu forma, mas quem te deu forma foi o Deus Todo-Poderoso. Como diz o salmista, de uma maneira tremenda: me formaste lá no ventre da minha mãe. Oh, glória! Lá no oculto tu me vistes. Querido, meu amado, minha amada, em Mateus 3:16-17, assim diz o Senhor: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu a primeira pessoa, o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Ele, Jesus, estava ali, a pessoa do Filho. Aqui está a pessoa do Espírito Santo em forma corpórea de pomba surgindo e vindo sobre ele. O versículo 17 diz: em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em que muito me agrada. É o Pai falando. Aqui nesse texto você vê a clareza de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Deus também é infinito, uma outra qualidade da natureza de Deus. Deus é infinito. Quando eu digo que Ele é infinito, Ele não é só infinito do zero para frente, Ele também é infinito do zero para trás. Oh, glória! Na verdade, Ele é o sempre eterno Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Diz assim a palavra em 1 Timóteo 1,17: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus também é incomparável. Diz 2 Samuel 7:22: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Deus é imutável. Veja, nele não há mudança. Malaquias 3:6 afirma: em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Eu vou ler de novo porque isso é lindo. Em verdade, eu, isso é o Senhor falando, Yahvé, o Senhor, não
mudo. Oh, glória, o mundo pode mudar, a cultura pode mudar, as ideias vão mudando, a ciência se equivoca e até admite que nós estávamos errados, partimos de um pressuposto errado, mas Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Seus pressupostos são eternos, seus pressupostos são infalíveis, e por isso Ele diz: não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Deus existe, querido, em todos os lugares. É como dizer, Ele é onipresente. Deus está em toda parte. Salmo 139, versos do 7 ao 12, assim se expressa o salmista acerca da onipresença de Deus. Verso 10: também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Deus é um Deus que está presente em toda parte. As trevas não impedem a sua presença, que ele nos alcance. Nós não conseguimos escapar da sua presença. O salmista diz: se eu tomar as asas da alva, ou se eu descer as profundezas do mar, ele diz: até ali a tua mão me susterá. Ninguém foge da presença de Deus. Queridos, também Deus, Ele sabe todas as coisas. Mateus capítulo 11, 21, Jesus, Ele fala de algo que não aconteceu, mas se tivesse acontecido, Ele sabia exatamente o resultado que teria. Veja aqui em Mateus 11, 21, Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Deus sabe até o que aconteceria se algo que não aconteceu tivesse acontecido, e quanto ao acontecido, nada lhe escapa, e quanto ao que vai acontecer, nada lhe escapa. Também quero ainda trazer para você uma outra qualidade de Deus, porque Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. Veja, Ele é todo poderoso, Ele é Deus onipotente. Eu costumo dizer aqui, para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. E quando você crê, o impossível de Deus alcança você. O Deus que pode, Ele também vai agir na tua vida, porque tudo é possível ao que quer. Que coisa gloriosa! Para Deus nada é impossível. E quando eu creio nisso, tudo é possível na minha vida. O impossível se torna possível, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 diz: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, já reina. Querido, ainda falando acerca de Deus, da sua natureza, eu quero agora pensar com você, falando do seu caráter, porque Deus é uma pessoa, e como uma pessoa, Ele não é uma coisa, não, Ele é uma pessoa. Ele não é uma força, Ele não é uma energia, Ele é uma pessoa, e como tal, Deus, Ele tem caráter. E aí, pensando acerca do caráter de Deus, e à luz das Escrituras, nós primeiro queremos te trazer o primeiro elemento do caráter de Deus, ou o primeiro aspecto do caráter de Deus, ou qualidade do caráter de Deus, dizendo para você que Deus, Ele é justo. Olha que coisa tremenda, Deus, Ele é justo, ou seja, Deus não anda praticando injustiça. Todos os atos de Deus são guiados pela justiça. A gente diz que Deus pode todas as coisas, mas Deus não pode todas as coisas. Por exemplo, Deus não pode ser injusto. Você sabia disso? Deus não pode pecar. Você sabia disso? Deus não pode mentir. Isso faz parte do seu caráter. Deus, Ele é o Deus da verdade. Deus é o Deus da justiça. Deus é justo. Atos 17:31 diz assim: porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua
justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele nos julgará segundo a sua reta justiça. Mas esse Deus que é justo, ele é amoroso. Oh glória! João vai dizer, ele é amor. Ele não contém o amor, ele é o próprio amor. Amor de Deus, amor sacrificial, amor ágape. Efésios 2, 4, 5 assim nos diz: no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus é um Deus amoroso que nos ama com amor que não merecemos, mas ainda assim Ele nos ama. Deus é verdadeiro. Olha, Ele não é um Deus de mentira, de engano, não, Ele é a verdade. Ele é um Deus verdadeiro, Ele é a própria verdade. João 14, 6, assegurou-lhe Jesus: eu sou. Só Deus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha a trindade aparecendo aqui, ninguém vem. Se não fosse trindade, era ninguém vai, porque Jesus não comete erro de gramática, viu? Ninguém vai ao Pai, né? Ninguém vem. Se fosse eu e o Kennedy, eu diria assim: ninguém vai, porque eu sou uma pessoa, o Kennedy é outra. Mas quando eu e o Pai somos um, é diferente. Ninguém vem, oh glória, porque quem vem a mim vem ao Pai, aleluia. É Jesus falando, aqui também revela a trindade, a verdade de Deus nas suas palavras: ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus que é verdadeiro, que é amoroso, que é justo, Ele também é um Deus santo. 1 João 1 e 5 diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Ele é um Deus santo, nele não habita pecado, nele não há pecado, não, ele é um Deus santo. As trevas que levam, que envolvem o homem de forma tenebrosa, a levá-lo para a escravidão do pecado, essas trevas não vêm de Deus, porque Deus é um Deus santo. Há uma outra coisa acerca do caráter de Deus: Ele é um Deus que mostra a sua compaixão. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é um Deus que é Pai das misericórdias. As muitas misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam, diz a sua palavra, a cada amanhecer, por causa da sua grande compaixão que tem por nós. Deus também revela a sua misericórdia em Romanos 9 e 15. Ele é um Deus misericordioso, diz a palavra, porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Você percebe Deus exercendo a sua soberania acerca da sua misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Também Deus é um Deus de graça, favor imerecido. Graça é algo que não se merece, mas é algo que é dado, é graça. Romanos 5,17 diz: pois se pela transgressão de um só homem, é Adão, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o seu nome. Deus é um Deus de graça, e Ele também é um Deus que julga o pecado. Na sua justiça, Deus, Ele vai julgar o pecado, Ele julga o pecado. Ele é o juiz eterno. Salmo 5, verso 5 diz assim: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias os que agem
com maldade. Ainda mais, querido, Deus é um Deus que julga o pecado. Deus é um Deus que não aceita o pecado é contra Deus, Deus é contra o pecado. Mas em meio a isto, Ele também oferece perdão para aquele que se arrepende. Salmo 130, verso 4 diz: contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. João vai dizer na sua carta, primeira carta 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, ainda falando sobre Deus, eu quero falar agora da sua obra, trazendo para você acerca da obra de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer para você: Deus é o Criador do mundo, Ele é o teu Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa essa declaração. Mas também em Isaías, no capítulo 42, versículo 5, assim diz o profeta Isaías: assim diz Deus Yahvé, que criou os céus e os desenrolou e estendeu a terra, e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o Espírito, o fôlego da vida, a todos que por ela caminham. Deus é o autor da vida. E aqui há uma ciência avançada em Isaías, quando ele diz que Deus criou os céus e os desenrolou. Olha, foi Albert Einstein que no século passado se referiu ao tecido, olha a expressão da física, tecido do tempo-espaço, ou do espaço-tempo. Imagina o espaço como um tecido, imagina o espaço como um lençol. Se você colocar uma bola em cima do lençol esticado, o que acontece com o lençol? Ele sofre uma deformação aonde a bola é colocada. É exatamente o que acontece com o espaço em volta do Sol. Ele é deformado, ele é curvado pela presença de muita massa. É um tecido. Quem disse ao profeta Isaías isso? Albert Einstein. Ele saiu com essa teoria, mas ele não conseguiu, não tinha provas. E ele disse: esperem um eclipse, e quando acontecer um eclipse, então vocês registrem o eclipse e verão que a luz das estrelas que estão perto do Sol, elas vão sofrer um deslocamento, porque o eclipse vai permitir que esse efeito da curvatura do espaço em volta do Sol seja medido através do deslocamento da luz da estrela, que deveria estar em um lugar, mas vai aparecer em outro, porque a luz que anda sempre em linha reta, ela vai precisar fazer uma curva quando passar pelo Sol. E isso foi demonstrado, provado. Isso sempre que tem um eclipse solar, isso novamente é revisitado pelos telescópios, pelos observatórios da Terra, e se percebe que em volta do Sol a luz vai fazer uma curva. Por isso o profeta Isaías está muito certo ao dizer que ele desenrolou o céu. É uma dica que Deus está dando científica, dizendo o firmamento é um espaço, é um tecido. E Albert Einstein muito bem ele acertou ao dizer: existe o tecido do espaço-tempo. É ciência profunda. Agora, quem disse ao profeta Isaías essas coisas? Foi o Deus que criou estas coisas. A palavra de Deus é a verdade. Ele ativamente também sustenta o mundo. Ele não só criou o mundo, ele não só dá a vida, como disse o profeta Isaías, e o fôlego da vida a todos que estão na terra, mas também ele é aquele que sustenta aquilo que ele criou. Veja Colossenses 1:17, ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Antes que houvesse todas as coisas, Deus já existia, e Ele cria, e ao criar, Ele se responsabiliza pelo que criou, sustentando todas as coisas, e nelas tudo subsiste. Ele está executando, querido, o seu plano. Deus, Ele tem um plano. Deus que criou todas as coisas. Sabe, Deus não age aleatoriamente. Deus não age ao acaso. Não, Ele tem um propósito. Ele tem um plano perfeito. E Ele está exercendo o seu plano. Alguém diz assim: Deus é o relojoeiro que fez o relógio, Kennedy, e depois abandonou o relógio. Os teístas falam isso. Não, Ele criou, mas Ele fez e depois Ele largou lá. E Ele não interfere.
né? Ele não interfere na história, ele não está nem aí para o que vai acontecer, sabe? Ele ignora o homem, ignora o universo. Não é verdade. Deus que criou todas as coisas, Ele não é o relojoeiro que fez o relógio e esqueceu o relógio, não, Ele continua cuidando do relógio. Deixa eu dizer a palavra, Ele cuida de você. Sabe, no dia de hoje, Deus está cuidando de você. Recebe essa palavra, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando dos teus problemas. O Senhor te contempla nessa manhã. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus todo-poderoso. É por isso que Ele disse, estarei convosco todos os dias. Mas Efésios 1:11 vai revelando que Deus, ele exerce e executa o seu plano. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Deus tem um plano e um propósito e está executando este plano, está executando este propósito, e este plano de Deus envolve o resgate do homem, a redenção do homem caído em delitos e em pecados. Veja, Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Deus, da plenitude do tempo, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, pendurado na cruz. Ele se fez maldição em nosso lugar. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós fomos sarados. Ele veio para buscar, Ele veio para salvar o que estava perdido. A salvação de Deus não vem por obras. A palavra de Deus nos revela, não vem por méritos humanos, não, que disso ninguém se glorie, mas é graça de Deus, é favor imerecido de Deus. Não vem pela prática de boas obras, não vem pela prática de caridade, não. Deus, Ele preparou as boas obras sim, para que andássemos nela. A prática de boas obras é apenas evidência de uma vida regenerada por Cristo Jesus, o Senhor. Elas não salvam, elas não regeneram, elas são apenas um efeito natural daquele que está vivendo a salvação de Deus na sua vida. Meu querido, minha querida, Deus, Ele tem um plano, e o plano de Deus é a tua salvação. Deus, Ele tem um plano, e o plano de Deus é te libertar da opressão do pecado. Deus, Ele tem um plano, e o plano de Deus é te encher com a sua presença, é te lavar no sangue vertido na cruz do Calvário, é remover toda a mancha do pecado, é te libertar do vício, é te libertar da droga, é te dar uma vida, mas é uma vida em abundância. É te encher com a sua paz. Oh, aleluia, o plano de Deus a teu respeito é glorioso, é te dar eternidade na presença dEle, é te levar para junto dEle, junto do seu coração. É por isso que o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Desejo de Deus que você conheça o seu esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Deus invisível, o Deus que não pode ser visto por olhos humanos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, vai ter paz, vai ter contentamento, vai ter alegria, porque o plano de Deus é o resgate da tua alma. Ele, querido, nos atrai a Ele mesmo através de Cristo Jesus o Senhor. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 43 diz, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é a ponte que nos liga a Deus.
Jesus é o verbo que se fez carne. Alguém diz assim: se Deus aparecer para mim, eu creio em Deus. Jesus apareceu, Deus apareceu, mas Israel, diz a palavra, os seus não receberam. Jesus estava ali, a plenitude de Deus estava em Jesus, mas o povo de Deus ainda assim não recebeu. Não é verdade que se o homem vê a Deus, ele vai crer em Deus. Não, não é verdade. Por isso Jesus veio, mas ainda assim Israel é indesculpável, porque Israel o viu e ainda assim não creu nele, porque é uma questão de fé. Oh, glória a Deus. Se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, ele vai operar na tua vida. Se você depositar em Deus a tua esperança, como diz o salmista, Salmo 40, primeiro: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. É como a dizer: eu depositei nele toda a minha confiança, toda a minha esperança, e ele se inclinou para mim. Quando você deposita a tua vida em Deus, quando você pega a tua vida, ele diz: aquele que tiver a vida por preciosa, perderá a vida, mas aquele que não tiver a vida por preciosa, mas me entregar a sua vida, salvará a sua própria vida. Querido, que você confie nele, coloca nele a tua confiança, deposita no Senhor o teu coração e a tua vida. Meu amado, ele é um Deus que também disciplina os seus filhos, porque todos quantos recebem Jesus como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus, e filho de Deus é ensinado por Deus, filho de Deus aprende o caminho de Deus e é por Deus disciplinado. É o que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 6: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Olha, Deus recebe como filho. Não nascemos filhos, mas Ele nos recebe como. E ao nos receber, Ele nos educa. Os romanos, queridos, eles muitas vezes no mundo passado, no mundo antigo, quando tinha um filho e era mulher, por exemplo, o marido, o senhor da casa, ele podia não querer aquela filha. E muitos romanos jogavam nos esgotos os bebês. Olha que coisa terrível, o infanticídio. Ou nascia um filho com defeito, ou com alguma deformação, e aquela criança era então jogada fora como se fosse lixo. E isso era admitido naquela cultura romana e pela lei romana. Agora também tinha uma coisa: se um romano, por sua própria vontade, ele disse adotar alguém como filho, ao fazer essa adoção, uma vez feita a adoção, aquela pessoa era filho com todos os direitos. E aí a lei não aceitava, não admitia que aquele que decidiu adotar agora quisesse se livrar de quem adotou. Sabe, Deus, ao nos receber como filho, é isso que o texto e o contexto cultural do texto quer dizer. Ao nos receber como filhos, Deus, ele está disposto a nos educar. Deus está disposto a nos orientar. Deus assume uma responsabilidade conosco, uma responsabilidade como filho. É por isso que Romanos 8 diz: aquele que nem mesmo o seu filho nos negou, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Sabe, ser filho de Deus é um privilégio. Oh, glória! Deus que cuida de mim, Deus que cuida de você, Deus cuida dos seus filhos. Se você ainda não deu esse passo para ser filho de Deus, eu te convido a dar. Como é que eu faço para me tornar filho de Deus? Está ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: a todos quantos o receberam. Receber a quem? Receber Jesus Cristo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. É Ele quem dá o direito de te fazer filho de Deus, de te tornares filho e filha de Deus. Venha Cristo, faça com Ele esta grande aliança, porque chegará o tempo em que o Deus de toda graça, de todo amor, Ele, como é um Deus justo, Ele irá julgar o homem, Ele irá julgar o pecador, e aquele que disse não para Deus, aquele que rejeitou a graça de Deus, também será julgado mediante a sua decisão, mediante a atitude que tomou frente às verdades reveladas por Deus e o plano de salvação que é pregado através da Bíblia Sagrada. Diz aqui Apocalipse capítulo 20,
versículos de 11 a 15, e aqui a gente vai encerrando. Diz aqui a palavra: em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus, ela é clara ao dizer que todo aquele cujo nome não está no livro da vida, que livro é esse? É o livro da família de Deus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem o nome escrito no livro da vida. É o livro do Cordeiro de Deus. É o livro daquele que foi lavado no sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, verdadeiramente serás salvo. Só Cristo pode salvar. Entenda esta verdade de Deus. Só Jesus Cristo pode salvar. E a palavra se fez carne, diz João 1,14, a palavra, o verbo é o próprio Senhor, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Jesus, ele veio nos comunicar a graça de Deus, ele veio nos comunicar a salvação de Deus, o plano salvífico de Deus para a minha vida e para a tua vida. Jesus, portanto, é a ponte que nos liga a Deus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que liberta, e Ele deseja te salvar nesta manhã. Em Efésios 1,7 diz a palavra: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Querido, é em Cristo que o homem pecador é reconciliado com Deus. Ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Vem ser amigo de Deus. Em Romanos 5,10 nos diz: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Creia em Cristo Jesus. Salvação não é uma possibilidade em Cristo. Salvação é uma verdade para você hoje. É uma verdade para você agora. Não é uma incerteza futura, é uma certeza presente. Aquele que diz, ninguém pode dizer que é salvo, é porque não conhece Jesus. Porque todo aquele que conhece Jesus diz aquilo que Paulo afirmou aqui, que agora seremos salvos por sua vida. Agora seremos salvos porque Ele veio, Ele deu a sua vida, não ficou na morte, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, é evidência de que a salvação para nós é para
agora, é para hoje. Não é uma incerteza, mas é uma certeza de Deus para a tua vida. Ele disse àquele homem na cruz: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. A salvação de Deus é para hoje. A salvação de Deus é para você agora. Ainda nos diz Paulo na sua carta a Timóteo, 2ª carta 2:10, porque por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Finalmente, Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Jesus é aquele que pode salvar, porque Ele também é Deus. É por isso que Ele disse àquele paralítico colocado diante dele: perdoado são os teus pecados. Jesus tem este poder. E quando os fariseus ouviram aquilo, começaram a dizer: mas só Deus pode perdoar pecados. E Jesus dizendo: porque vocês cogitam em seus corações? O que é mais fácil dizer para este homem: perdoados são os teus pecados, porque a salvação é um milagre invisível, ou dizer ao paralítico: toma a cama, levanta e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Em outras palavras, para que vocês saibam que o Filho do Homem é Deus. Oh, aleluia. Ele ordenou ao paralítico: toma a cama agora, levanta e anda. E aquele que chegou carregado por 4 na maca não precisou mais ser carregado. Primeiro, porque o peso dos pecados já não pesava sobre ele. Segundo, porque ele havia recebido o milagre daquele que é Deus, daquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, aquele que veio para dar vida, e vida em abundância. Confesse nessa manhã Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Escreva no nosso chat, escreva com clareza dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus. Você que, querido, ainda não é salvo. Como é que eu sei que não sou salvo? É que quem não é salvo percebe: eu estou perdido. Aleluia. A sua alma dá testemunho da sua situação perante Deus. Isso é algo que o homem sente. E a salvação é da mesma forma. Quando a gente está salvo, oh glória, há uma alegria que inunda o nosso ser. Há um hino que diz: vivo alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Oh, aleluia! Quem compôs esse hino sabia a alegria da salvação. O salmista, quando perdeu a alegria da salvação, ele disse: Senhor, volta a dar-me, volta a devolver-me o que eu perdi. O que é que você perdeu? Você está com a coroa na cabeça, você se veste de rei, você senta no trono de rei, você tem riquezas. O que é que você perdeu? Ele dizia: eu perdi o mais importante. O que é que você perdeu? É que eu pequei, e quando pequei eu perdi. Perdeu o que, Davi? Eu perdi o gozo, a alegria da minha salvação. Oh glória, meu querido, minha querida, se você não sente esta alegria, é porque você não a tem. E se você não a tem, ela te é oferecida nesta manhã em graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Venha Cristo, escreva: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Querido, se você está afastado do Senhor, caminhando para o lago de fogo e enxofre, sem ter o nome escrito no livro da vida, faz o caminho de volta. A palavra de Deus, ela é clara ao dizer: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Venha ao Senhor e diga: pequei, Senhor, eu pequei. E Ele vai te restaurar, Ele vai te resgatar. Pode estar todo quebrado, Ele vai te restaurar. Pode estar na morte e no pecado, mas Ele tem poder para te fazer nascer de novo. Venha Cristo, Ele te chama, entra pela porta, vem correndo para Jesus. Escreve: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora. Oh glória a Jesus, bendito seja o Senhor. Pai amado e santo, nós estamos na Tua presença, Senhor.
falando, Pai, acerca de Ti, contando acerca de Ti, ó Senhor, nesta manhã, daquilo que Tu tens nos revelado na Tua palavra. Pai, Espírito Santo de Deus, nós somos limitados para falar do ilimitado. Ah, Senhor, mas eu te peço, ó doce Espírito que interpreta, Espírito Santo que aplica a palavra, Espírito Santo que revela a palavra, revela esta palavra a cada coração e a cada vida. Toca o entendimento, toca a mente, remove o impedimento para que o Senhor opere o milagre da salvação nesta manhã. Vidas que estejam presas, vidas que estejam aguilhoadas, ó Senhor, por grilhões e pecados, liberta-as nesta manhã pelo Teu agir. Faz com que a luz brilhe nos corações, brilhe no meio das trevas, e vidas preciosas, Senhor, sejam resgatadas, e aquele e aquela que nessa manhã se volta para Ti, desejoso da salvação, ah, Senhor, desejoso de Teu gozo, alegria desta salvação, de viver a realidade presente da Tua salvação. Eu te peço, contempla, Senhor, opera no seu coração, opera na sua alma, purifica, ó Papai, de todo o pecado no sangue vertido na cruz do Calvário, regenera, faz nascer de novo, toma o livro, Senhor, da vida, e escreve o nome dele, e escreve o nome dela no livro da vida do Cordeiro, e que ele sinta, e que ela sinta o gozo, a alegria, a paz, o contentamento, a abundante vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, o Senhor, daquele e daquela que é feito em Cristo, Filho de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiro com Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido. Eu te convido agora, conjuntamente com Kennedy, para o nosso canto congregacional. Vamos adorar nos átrios do Senhor com muito louvor. Vai enviando o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando, apresentando ao Senhor os pedidos de oração, intercedendo, orando uns pelos outros, como nos diz o Senhor na sua palavra, porque a oração do justo, está escrito, pode muito em seus efeitos. Tudo que pedides ao Pai no meu nome, e o Pai vai conceder. Kennedy, adora e louva com você, Brasil. Amém. Encha a saúde a todos com a paz do Senhor. Neste primeiro dia do mês de fevereiro, vamos já iniciar louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos cantar o louvor 39 da nossa harpa cristã, Alvo Mais que a Neve.